Bem-vindos a mais um episódio do Pauta e Prosa. E a conversa de hoje é com o André Polvani, especialista em marca pessoal, que é um assunto que está dentro da minha rotina e principalmente no meu trabalho. E para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco mais sobre quem é o André Polvani. Eu sou graduado em Publicidade e Propaganda, tenho estúdio Polvani há 10 anos, já trabalhei com fotografia de publicidade, já trabalhei com fotografia de alimentos, arquitetura, moda. Atualmente eu atuo na fotografia de marca pessoal, que é o que eu faço, né, todos os dias. Tem um público onde eu atendo desde médicos, advogados, empreendedores, enfim, todos os profissionais que precisam, são todos, da fotografia para marca pessoal. E quando que você começou, com certeza, a trabalhar fotografando outros itens, né? Como você me contou já, e a gente vai abordar aqui. Mas quando que você entendeu que a marca pessoal é um elemento importante na vida desses profissionais? Marcelo, foi uma evolução natural, né? A marca pessoal ela cresceu muito depois da pandemia, depois com as lives, foi quando as pessoas tiveram mais vozes ainda, né? Na internet, teve mais vozes ainda, cada um com a abertura do seu perfil. E foi onde que o público passou a confiar mais no profissional do que na marca em si. Então, pegando um exemplo hoje de médicos que eu atendo, antigamente a clínica X ela era muito mais conhecida que o médico. Hoje é ao contrário, hoje o médico leva esse paciente para a clínica. Então, antigamente, e isso eu estou te falando a coisa de realmente há 5, 6 anos atrás, nem tinha esse nome da marca pessoal dentro da fotografia. A gente tinha a fotografia corporativa. Então era aquela fotografia que se falava muito que era uma foto de LinkedIn. Pessoa com o braço cruzado, um fundo bem desfocado, aquela imagem bem Google mesmo, quando a gente procura, né? E com essa evolução, né, das lives, da presença pessoal nas redes sociais, nós entendemos que o público ele realmente ele não está procurando só o que você faz, mas sim como você faz e quem que é esse profissional, né? Quem que é essa pessoa por trás desse profissional. Então, claro que a marca pessoal ela não se limita só ao que eu faço, mas também os meus hábitos para ter essa identificação. Se você pegar um fotógrafo que faz realmente o que eu faço, muito próximo, você vai ter a identificação pelo meu modo de vida, pela minha cultura, pelas minhas crenças. Então a marca pessoal ela engloba tudo isso, né? Não é somente o serviço que você presta, mas realmente quem que é esse profissional que está por trás de tudo desse serviço que ele oferece. É muito legal que você citou a pandemia, e a pandemia também foi quando eu comecei, e quando os profissionais começaram a usar mais o Instagram. E foi quando eu fiz meu primeiro ensaio corporativo, e ali na pandemia foi o boom para muitas pessoas, né? A virada de chave, principalmente. Antes não se tinha essa atenção como tinha antes, a gente não viu o Instagram como uma ferramenta de trabalho, ali realmente as coisas mudaram, né? Sim, sim. E antes de você trabalhar com a fotografia de marca pessoal, você trabalhou com quais tipos de fotografia? Quais os seus nichos? Bom, é natural de um fotógrafo começar sempre na fotografia social, né? Um dos maiores problemas do mercado fotográfico, na minha opinião, é que nós não temos uma assinatura, nós não temos um CRM para ser fotógrafo. Então, felizmente e infelizmente, hoje, para você ser um fotógrafo, basta você comprar o equipamento. E claro, quando um cliente vai te contratar para você conseguir um trabalho, o que é avaliado é o seu portfólio e não o seu currículo, né? Diferente de algumas outras profissões que você envia o currículo e vê ali toda, né, essa trajetória do profissional. Então, a fotografia, como eu acredito que na maior parte das áreas criativas, é muito o portfólio que ele toma conta disso. Então, eu iniciei trabalhando numa produtora de vídeo de casamento, trabalhei por 3 anos como câmera e também editor, trabalhei em TV, mas a fotografia ela entrou na minha vida durante a faculdade. Então, eu sou fotógrafo há 15 anos e eu sempre, é engraçado, porque eu sempre quis a fotografia como algo, como um hobby. Quando eu vi que eu falei assim, eu acho que isso aqui me dá um hobby. E de 15 anos depois estou aqui nesse hobby, claro, como profissão. Então, mas eu fui um fotógrafo muito rápido na fotografia social. Tem fotógrafos que eles ficam muito tempo dentro dessa fotografia social, que é desde um casamento, um aniversário, uma festa, porque é mais fácil para as pessoas ao seu redor te dar essa oportunidade, né? Dificilmente uma marca, não conhecendo o seu trabalho, vai te contratar. Mas desde o começo eu sempre fui um fotógrafo muito técnico, eu sempre gostei muito da luz, da configuração, eu nunca fiquei satisfeito com, vamos fazer uma luz de cabelo. Tá, mas o que é essa luz de cabelo? Ah, é porque fica bonita. Não, eu tenho que entender o que ela significa, o que ela representa. Então isso foi de uma forma muito rápida me levando já para a fotografia publicitária, que é a fotografia mais técnica que a gente tem. Então, logo no começo eu já entrei na fotografia publicitária e aí eu fui para a fotografia de gastronomia, que é um braço da fotografia publicitária. Então, eu fotografei por muito tempo para marcas não só da nossa cidade, mas que tem aí reconhecimento nacional.
E ali sim é onde que tem que ser a parte mais técnica. E depois, com o tempo, migrando para as outras áreas. Eu ia te perguntar justamente isso, se você gostou logo de cara da fotografia e cursou publicidade por conta da fotografia, porque como você disse, hoje, e antigamente também, acho que não precisava de uma faculdade para ser fotógrafo. Sim. Mas você fez a publicidade porque você queria ser fotógrafo, eu ia te perguntar, ou se você se encantou pela fotografia lá dentro. Porque, por exemplo, eu também tive um pouco da fotografia na faculdade, não tanto quanto publicidade, mas ali no jornalismo a gente aprende um pouco e eu odiei desde o primeiro momento. Não foi uma coisa que eu me conectei, não foi uma coisa que eu me dei bem. E você teve essa conexão dentro da faculdade com a fotografia? Não, na verdade a imagem ela começa na minha vida desde pequeno, sabe? Eu sempre tive uma referência dentro de casa muito ligado à imagem. A minha avó sempre desenhou, minha avó sempre pintou quadros, o meu avô foi fotógrafo, então o meu pai tem uma base cultural assim muito boa, sabe? Muito rica assim em questão de coisas diferentes do nosso dia a dia. Então assim, o meu pai ele é responsável pelas minhas referências fotográficas, de música, que ele não tem nem noção o quanto que isso foi importante, que me abriu olhares para outros lugares. Então, assim, filmes, músicas, e desde pequeno sempre eu desenhei também. Então, assim, o meu contato com a imagem sempre foi de muito novo, sabe? Eu sempre gostei muito de ver desenho animado e não era sentar e assistir. Desde novinho eu buscava sobre bastidores, como fazer aquele desenho. Então, assim, eu era novinho, eu estava lendo já sobre como o Walt Disney desenhava, sabe? Fazendo aquele desenho de uma folha em cima da outra. Quando eu era pequeno, eu era criança e ganhava concurso de desenho na escola. Então, tinha algum curso. Nossa, aquilo para mim era o máximo. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu tinha que fazer algo relacionado à imagem. Eu já sabia isso, para mim foi decidido muito cedo e nunca foi um problema. Sempre foi assim, na verdade, eu sempre vi muito como uma bênção, sabe? Sendo bem sincero, porque quantas e quantas pessoas passam a vida inteira perdida, não sabendo o que gosta. E eu, desde cedo, sempre. Era engraçado que tinha alguns episódios assim que eu lembro, e meu pai até guardou esse meu trabalho, eu tinha um trabalho de matemática. E aí era aquela folha ao maço, né? Então era um trabalho lá, tipo, acho que era de multiplicação, alguma coisa muito simples assim. E eu fiz o trabalho de matemática, mas tinha uma capa, que era um lagarto segurando uma placa, trabalho de matemática. Então, assim, Você desenhou o era lagarto? muito mais trabalhoso. A capa era muito mais do que o trabalho em si. Então, quando eu fui para a faculdade, eu procurei o curso de audiovisual. Procurei em vários lugares, não tinha condição de eu sair de Rio Preto, da nossa cidade, para ir para fora. E aí eu fui fazendo uma faculdade que não fechou turma. Então, ali na hora da decisão, eu olhei o mais próximo, era publicidade, mas vou ser bem honesto para você, na faculdade eu aprendi zero de fotografia. E não foi por uma falta de interesse, não era algo que me chamava atenção, mas era um curso muito ruim de fotografia. Aí, o problema não foi eu, o problema foi o curso. Era muito, realmente muito ruim. Então, assim, tudo que eu aprendi de fotografia foi com congressos, curso fora, cursos livres, buscando, na verdade, assim, é uma corrida sem fim, sabe? É um estudo onde que hoje eu estudo 15 anos depois, sabe? Então, assim, não só pela mudança tecnológica, que isso daí vou ser sincero que é o de menos, sabe? De menos que eu digo na questão do estudo, porque isso é fácil para você se atualizar, mas como essa fotografia ela vai fazendo. Eu acredito que o nosso trabalho é muito paralelo com o nosso momento de vida, né? Então, eu acredito muito nessa fotografia da marca pessoal, porque quando busca essa base, o que, na minha opinião, a marca pessoal, né? A fotografia da marca pessoal é você poder mostrar o seu trabalho e você ser livre com o seu trabalho. Então, eu nunca me adaptei ao modo CLT de trabalhar. Então, hoje, para a maioria dos profissionais que eu presto serviço, eles são empreendedores, são autônomos. E eu acredito muito, muito, muito mesmo que essa nossa criação de conteúdo, essa apresentação do trabalho, essa fotografia, tudo isso que envolve o posicionamento de imagem, ele pode te dar algo que é uma das melhores coisas da vida, que é a liberdade. Sabe? Liberdade seja para você viajar, para você aproveitar com a sua família, para você aproveitar com os seus filhos. Esta liberdade de você não ter o medo do peso de uma caneta, de vou ser mandado embora ou não, eu acho que isso assim não tem valor, sabe? Não tem nada que te pague essa liberdade. Então, foi onde que eu, né, cheguei à fotografia da marca pessoal por isso, mas enfim, todo o meu conhecimento de fotografia, ele é pós-faculdade. Muito legal que você citou que desde pequeno você sempre deu sinais que você gostava da arte de alguma forma, porque a fotografia nada mais é do que um movimento artístico. Sim. E a Natasha Guimarães, que palestrou no Segundo Despertar, ela falou uma coisa que me marcou demais, que é todo mundo dá sinais desde a infância do que vai ser quando crescer. Sim. E a minha história foi assim, a sua foi assim, e é muito legal, porque isso é real. Desde pequeno você vai dando ali sinais do que você Sim. vai
fazer. E a marca pessoal, como eu digo, é a nossa embalagem. Porque a gente tá ali no Instagram, que é uma vitrine, e a gente Sim. é a nossa embalagem. A pessoa precisa comprar ali naquele primeiro contato. Antes dela falar com você, antes dela saber mais do seu serviço, ela vai te comprar pelo que ela tá vendo. E aquilo ali realmente tem que apresentar algo que seja efetivo. Quando você começou com quais tipos de profissionais? Você começou com advogados? Você começou com médicos? Você começou com um pouco de tudo? Marcela, quando eu comecei, eu pensei que seria um outro público, na verdade, que procuraria o meu trabalho. Eu tive um momento ali onde eu fotografei bastante arquitetos, mas hoje o meu trabalho, ele funciona de uma forma muito... Eu tenho um público ali que 97% são profissionais da saúde. Hoje esse público ele é bem fiel, é bem fixo, mas acontece muito aí dentro da vamos dizer, dentro da área de saúde, quando eu fotografo, por exemplo, uma pediatra. Ali por um bom tempo eu passo fotografando pediatras, porque uma viu a outra sendo fotografada e acaba buscando esse tipo de material. Mas eu imaginei que eu iria fotografar muito advogados, eu iria fotografar muito empreendedores, e na verdade não. Foi acontecendo, onde uma médica me procurou e a partir dali, hoje, um trabalho muito voltado. Até mesmo porque a comunicação médica, o marketing médico, ele cresceu muito, pelo menos na nossa cidade, Rio Preto, a nossa região, ela é muito forte para isso. Sendo bem sincero com você, eu acho que é no Brasil, no geral, mas não sei se é tão forte quanto o Rio Preto, sabe? Então, quando eu comecei, ele foi profissionais diversos, teve muito uma parte da arquitetura um pouquinho mais forte, mas eu acho que por ser um contato de pessoas que me conheciam. E aí, logo, isso já foi para a área da saúde, e hoje é o que, como eu te falei, 97%. Posso te falar que 95% são médicos, esses outros porcentos que sobrou aí acaba sendo dentista, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, muito ainda da área da saúde. E você começou já com o seu estúdio ou isso foi algo que aconteceu com o tempo? Não, eu já tinha um estúdio. Porque, na verdade, eu comecei a fotografar alimento, né, como eu te disse, e aí eu já tinha o espaço, eu já tinha o ambiente, só que eu não utilizava tanto para fotografia no local, porque a fotografia de gastronomia, a maior parte você tem que ir até o local devido à cozinha, né, devido, às vezes, o transporte, ele não dá para levar. Então, eu já tinha o ambiente. Eu senti aí, foi muito uma questão, como eu te disse, né, eu acredito muito que o nosso trabalho está muito ligado ao nosso momento de vida. Fui muito feliz fotografando gastronomia, tive um destaque muito legal dentro desse segmento, mas era um momento onde que eu já não estava mais fazendo tanto sentido. Então eu tinha muita vontade de vir para o estúdio, de novo buscando aquela base de ter a luz controlada, de ter uma luz mais técnica. Vem também de encontro com essa questão da marca pessoal, dessa liberdade que eu te falei, de poder também atender clientes no meu espaço, de poder orientar em relação ao dress code. Então, tudo isso foi envolvendo para eu chegar até esse espaço. Graças a Deus, uma felicidade da vida, vou ser bem sincero, que essa migração eu fiz nesse momento, começou a crescer a marca pessoal. Então, hoje tem muito fotógrafo que é da marca pessoal, mas às vezes é um fotógrafo que ele fazia evento e acabou se complicando na pandemia, e aí depois ele precisou forçar isso, ou às vezes é uma fotógrafa de gestante também, abriu mais um braço, que não tem problema nenhum, mas no meu caso ele foi realmente acontecendo e eu fui migrando já para isso. Mas o estúdio ele vem primeiro, ele vem antes do estúdio, já tenho há 10 anos, a marca pessoal eu estou uns 5. Você foi se especializando exclusivamente na marca pessoal, que é o que Exatamente. te diferencia desses outros fotógrafos, que às Sim, vezes eles fazem um casamento, aí faz sim. uma marca pessoal e ele faz um pouco de tudo. Você faz exclusivamente a marca pessoal. Exatamente. Sempre que eu trabalhei em alguma área, sempre eu fui especializado nessa área, sempre fui dedicado a essa área. Muda a questão de equipamento, direção e principalmente eu acho que a finalidade. O fotógrafo, quando ele se vê como artista e não tem problema nenhum, acaba complicando quando ele entra no mercado. Por quê? A fotografia ela é um ingrediente de toda essa receita. Seja uma campanha publicitária, ela é um ingrediente. Seja uma marca pessoal, ela é um ingrediente. Seja por um livro de receita, ela é um ingrediente. Depois, o fotógrafo tem que ter a noção que essa fotografia ela vai continuar. Então, claro, eu trago o meu lado artístico, que é 50% dessa fotografia, só que o outro 50% tem que ser a finalidade dela, para onde que ela vai, né? E aí foi aonde que eu realmente comecei a buscar isso. Então, a minha fotografia sempre foi especializada por ter essa parte técnica, né? De não é só a boa foto, não é só uma foto bonita, e sim uma foto que ela vai comunicar o que a gente deseja. E aí, de novo, vem aquele ponto de que eu não quero só saber fazer essa foto porque eu quero, porque foto bonita é fácil a gente fazer.
A gente vai estar num estúdio, uma luz controlada, geralmente essa pessoa vai estar com uma produção, com uma roupa que ela escolheu, a mulher com maquiagem, com o cabelo, então essa foto, ok, ela vai ser uma foto bonita. A gente tem que fazer uma foto intencional, né? Qual que é o objetivo? O que você quer comunicar com essa fotografia? O que você está comunicando? O que você está buscando? Então, sim, sou especializado nisso e aí sim a gente faz toda uma análise para o que essa foto vai comunicar através da foto que a gente criou. Eu ia falar justamente isso. O seu olhar, ele vai muito além da fotografia, porque aí você olha como um todo. Você olha a intenção da foto, você olha a roupa que precisa ser usada para essa foto ter essa intencionalidade, você vê a questão de arquétipo também, qual o arquétipo daquela pessoa que a gente vai até falar um pouquinho mais, mas é uma visão muito além da fotografia, para que ela aconteça e seja realmente a embalagem da pessoa que seja bem vista e que passe o que ela realmente deseja. Até a minha virada de chave nas redes sociais veio com a nossa primeira consultoria que a gente fez, você me trouxe alguns pontos. Eu já tinha um olhar um pouco mais profissional das minhas redes sociais, mas eu não tinha esse olhar da marca em si, dos arquétipos, gostava sempre gostei muito da cor vermelha, mas eu também não sabia como trazer isso. E quando a gente fez a nossa consultoria, que você me posicionou sobre o que estava sendo exposto e o que eu poderia trazer, foi quando eu tive essa virada de chave e fez uma super diferença no meu perfil. Depois a gente vai até falar um pouco mais. Como que você trabalha com essa questão dos arquétipos também, que faz toda a diferença quando você vai fazer um ensaio? Que é esse olhar como um todo. Olhar a roupa, olhar as cores, olhar a intencionalidade, olhar o que aquela pessoa passa. De novo, vem naquele ponto que eu te falei de querer entender o por trás, sabe? Nós estamos recebendo mensagens o dia todo, desde a hora que a gente acordou, e, na verdade, buscando até um pouco mais a psicologia, tem quando a gente dorme, né? A gente está recebendo mensagens através de símbolos. Então, esses símbolos, eles estão nos comunicando alguma coisa. Essa junção dos símbolos, essa organização dos símbolos, é o que vai fazer a nossa diferença dessa imagem, ela estar alinhada ou não. Claro que não é porque a gente tira um elemento que vai desalinhar toda a sua imagem, mas eu acho que a questão é saber o que está fazendo, tá? Eu quero ter uma postura mais rebelde, eu quero ter uma postura mais, não vou falar agressiva, mas mais forte nas redes. É problema? Não é problema nenhum. Eu quero ter uma postura mais engraçada, não é problema nenhum. Sabendo que você saiba o que você está comunicando, para onde você está indo. E aí acabou o seu problema, né? Então, no estúdio, acontecia a seguinte coisa. Eu ia receber uma médica, e aí, quando ela sentava para a gente conversar antes da sessão, eu percebi que ela era muito meiga, muito amorosa. Então essa mulher, eu tô entendendo que ela tem esse estilo de perfil. E aí chegava uma outra que já de olhar eu imaginava que ela tinha uma postura muito voltada para beleza, muito forte. E foi onde eu comecei a falar, mas eu tô ficando maluco, eu sou um bruxo, que eu tô sabendo o que tá acontecendo aqui, só de ver a pessoa eu tô conseguindo identificar a imagem dela? Não, na verdade foi que onde eu conheci os estudos de arquétipos, né? Arquétipos são padrões de posturas que nós temos desde o homem da caverna, que ele vai sendo passado de pai para filho, de geração para geração, não de uma forma de cultura local, mas sim do inconsciente coletivo. E essas informações desses símbolos a gente vai recebendo e ele vai nos comunicando alguma coisa que a gente nem sabe que a gente está sendo comunicado. Quem tem esse estudo é Carl Jung, né? E o Marx se apropriou disso, principalmente para essa criação. Mas ela não começou essa criação na marca pessoal, ela começa com as marcas ali corporativas. Então nós temos diversas marcas que utilizam isso para realmente humanizar e dentro desses arquétipos que o Marx se apropriou, nós trabalhamos com 12 arquétipos e dentro deles vai ter desde a identidade visual, cor, fonte, o modo de fala, o tom de fala que você vai utilizar. E na fotografia a gente também tem isso, né? Tem um desenho de luz, tem uma direção, tem a roupa, né? Tem o dress code. Então tudo isso vai envolvendo de uma forma direcionada o que você quer comunicar. Dificilmente eu trabalho no estúdio com um arquétipo só, a não ser que seja um cliente que tem uma comunicação mais madura, sabe? Realmente ele já trabalha nas redes sociais, ele tem uma dificuldade de um alinhamento, como é no teu caso, né? Você já trabalhava, você já queria fazer, mas ainda tinha algumas coisas alinhadas. Então, sim, a gente trabalha de uma forma muito pontual. Tem outros que eles estão chegando ainda e aí nem sabe que isso existe e a gente vai organizando. Por quê? O arquétipo, a primeira base que a gente trabalha com ele é a personalidade. Então, você falou que você já gostava do vermelho. Então, alguma coisa tem aí, né? Não é à toa que você gosta do vermelho. Então, o que ele está significando? Aonde que ele está? Está dentro de qual arquétipo? Tá, ok, ele está dentro do arquétipo do amante. Depois a gente viu que fazia outro sentido. E também é importante a gente marcar que o arquétipo não é algo que eu tenho aqui, pronto, acabou, e vou comunicar isso, pronto, acabou. Não, são mudanças, né?
O dia de amanhã você se torna mãe. Então o seu arquétipo também vai mudar com isso. Na verdade, nós todos temos esses 12 arquétipos do marketing, só que a gente está realçando, a gente está trazendo luz em cima do que a gente quer comunicar. E aí sim que entra a imagem intencional e a estratégia para a gente trazer, que seja um elemento, seja o seu óculos que a gente trocou, seja um elemento, um gesto de mão, um gesto de olhar, uma luz, e tudo isso vai comunicar outra coisa. E é muito importante a gente falar dos arquétipos, porque quando o marketing se apropriou deles, virou uma bagunça. Eu, por exemplo, tive dificuldade de entender esses arquétipos e para que eles serviam. Sim. Porque começaram a se falar coisas até absurdas. O arquétipo da Cleópatra, Sim, que é um a pouco gente místico, vê, né? Parece, né? e começou a mistificar os arquétipos e virou uma bagunça. Agora, quando você explica eles na fotografia, parece que fica muito mais claro, que aí Sim. a gente entende como eles vão ser usados, que é a cor, que é o posicionamento, que é a fala, Sim. o tom de voz. Então, fica muito mais explícito para as pessoas entenderem. A fotografia eu vejo que ela tem esse peso, e eu vejo isso no estúdio mesmo, diariamente, que, por exemplo, chegou um profissional aqui que ele já criou a identidade visual dele. Já tem o logo, já tem a papelaria. Ah, legal, ok, já fiz o meu site, já fiz o meu Instagram. Mas a hora que vê a fotografia, porque no estúdio tudo que a gente fotografa a gente vê ao vivo, ali é algo que está se concretizando, sabe? E ali eu vejo na hora como profissional ele se empolga muito mais, porque, nossa, agora está acontecendo, sabe? Agora é a imagem que eu queria. Nossa, agora eu estou conseguindo deixar aquele meu incômodo. Por exemplo, tem muitos profissionais que falam, eu sou muito nova, então as pessoas acham que eu tenho a cara muito de menina, não passa tanta credibilidade. E quando a gente consegue trazer elementos na fotografia que muda isso, né, que leva essa imagem, ali sim o profissional olha e fala, tá, agora está acontecendo. Então eu vejo que a fotografia ela tem esse poder de realmente concretizar, sabe? De começar a colocar ali para valer o que o profissional está querendo buscar. Acho que torna palpável, porque uma coisa tá, eu tenho um arquétipo da amante, mas como que isso funciona? Aí quando a gente tem a fotografia, é como se fosse mais palpável. Sim. A gente consegue, é como se a gente conseguisse pegar na mão, Sim, realmente, sim. e sentir aquilo. É diferente. Até o meu terapeuta brincou no último ensaio que a gente fez, ele falou só o Polmani para trazer esse arquétipo dela. Porque no dia a dia não é uma coisa que as pessoas têm a Sim. percepção. Mas quando faz na fotografia, fica muito explícito. Sim. Que é o poder que ela realmente tem. E no seu contato com o cliente, como que você faz para identificar o arquétipo dele? Você tem um bate-papo com ele antes da fotografia, ele chega na sessão e você, ali naquela conversa um pouco antes, você consegue identificar? Como que você faz para identificar essas características dessa pessoa? Você olha o Instagram antes para entender o que ela passava? Como que funciona o seu processo? Tá. Essa leitura, né, claro que eu vou ter um olhar mais apurado por estar fazendo isso todo dia, como você falou, que você tinha alguns elementos, mas ninguém observava, né? Às vezes falta só um pouco de atenção nesse olhar, mas você está comunicando isso. Por trabalhar com isso, por estar vendo fotografia todo dia e, claro, alinhando a imagem das pessoas, é claro que eu vou olhar de uma outra forma para isso, né? Mas eu tenho opções hoje de serviços que eu ofereço no estúdio, tem opções onde a gente faz um alinhamento, reuniões antes da sessão. Primeiro faz uma reunião comigo para fazer esse alinhamento do que a pessoa quer transmitir, como que é a vida dela, que momento que ela está. Depois dessa reunião, ela passa com uma consultora de moda. Essa consultora de moda ela vai trazer tudo isso que eu já conversei, que a pessoa vai transformar para a parte de imagem do guarda-roupa ali da pessoa. Se a pessoa já tem, ou se ela vai ter que adquirir outras peças, enfim, faz todo esse alinhamento para chegar no dia da sessão e estar realmente bem alinhado. Então, ali no dia da sessão, já está tudo resolvido, desde a roupa, pose que eu vou utilizar, que modo, que mood que a gente vai utilizar para esse ensaio. Tem outras opções que não entram, né? Porque daí é um contato muito mais rápido, mas ainda assim eu entro no perfil da pessoa, eu tenho uma troca de conversa com ela, qual que é a imagem que ela quer comunicar, e pelo menos esse alinhamento mais rápido também é feito. Hoje, Marcela, depois que você começa a estudar arquétipo, eu acho que muitas coisas abrem assim na sua mente, sabe? De, nossa, como eu nunca tinha visto isso antes, sabe? Quando eu comecei a estudar isso, me ajudou muito até mesmo na minha vida, assim, sabe? Não, então era por isso que eu fiz isso em tal época, por isso que eu estava sentindo essa dificuldade, por isso que eu tinha esse medo, porque o arquétipo a gente tem tanto a parte de sombra quanto de luz dentro dele, né? E aí ele nos traz muitas coisas que às vezes é difícil a gente aceitar, ou é difícil a gente entender por que estamos fazendo, mas estamos fazendo. Então, hoje, assim, é um alinhamento muito, vou ser bem sincero para você, que é muito difícil alguém chegar no estúdio e não bater com o que eu já vi no Instagram, ou não bater com o que eu estou vendo ali, sabe? Vou te falar bem a verdade, assim, que eu não me lembro de algum cliente que chegou, talvez pode ser que ele não quer passar aquela imagem, mas ele está passando, entendeu? Olha, não, eu estou indo para esse, eu estou passando uma imagem do arquétipo do inocente, mas eu quero passar uma outra. Ah, ok, então a gente vai transformar para cá.
mas que é muito raro não bater com essa imagem que eu já fiz esse alinhamento antes, essa leitura antes. 2 pontos importantes. Quando eu cheguei na nossa consultoria, você me trouxe inclusive isso, que eu passava a inocência. Uhum. Isso era uma coisa que eu não queria passar, porque eu já sou nova. Aparento ser mais nova ainda. Sim. Então, se eu tô no Instagram passando a inocência, é mais difícil ali na negociação. Não que eu não fechasse clientes, mas talvez eu fosse, e acontecia muito, que não acontece mais hoje, mas eu passava por muita coisa, escutava muita coisa, justamente porque tinha essa questão da inocência. Sim. E o arquétipo, ele tem o seu lado luz e o seu lado sombra. Tenho certeza que você também já lidou com pessoas que estavam com o seu lado sombra, apresentando seu arquétipo. E isso acaba sendo negativo. Que talvez fosse o que aconteceu comigo, né? Sim. Passando ali a questão Sim. da inocência. Numa roupa, num espaço, que eu tirei uma foto, no óculos. Sim, sim. E como que você faz para ajustar quando a pessoa chega aqui com um arquétipo até correto, só que no seu lado sombra? O primeiro ponto, eu acho que a gente tem que dar um passo para trás ainda. É a pessoa entender que isso não é um personagem, tá? Muitas pessoas me fazem a pergunta de, mas eu vou me sentir um personagem se eu estiver fazendo isso. Eu acho que a base é, se você está num momento de inocente e você quer passar essa imagem para um amante, por exemplo, nada mais nativo do que seu, nada mais genuíno seu do que esse desejo de fazer a transformação. Entendeu? Então eu acho que daí a gente já tira o ponto de estou colocando uma máscara, estou sendo um personagem. Muitas pessoas veem esse trabalho da fotografia de marca pessoal como um personagem. Não, a gente não tem que seguir um ponto certo, tá? A gente não tem que seguir um desenho. Não é que a pessoa tem que usar um blazer, a pessoa tem que usar um terninho, a pessoa tem que usar alfaiataria. Tem que sim ver o que a pessoa quer comunicar. Então, primeiro ponto. Agora, se ela quer utilizar isso daí, perfeito. Então, nada mais nativo do que da personalidade dela ela querer fazer isso. Quando o cliente ele vem, então esse é o primeiro ponto, quando ele está desalinhado nisso, né? Então a gente começa, eu sempre falo no estúdio que é muito mais terapia do que fotografia. A fotografia é uma pequena de uma parte, tanto que hoje eu estudo muito mais desenvolvimento pessoal do que a fotografia em si, porque até chegar, muitas pessoas falam que tem o funil, né? O funil do marketing, o funil da comunicação, o funil do empreendedorismo. Eu vejo que a fotografia, o meu trabalho, ele é quase uma ampulheta. Por quê? Ele começa aqui com esse funil, a gente tem a fotografia e depois ele expande para cá. Então ele é um momento onde a gente tem que fazer uma leitura antes e da onde para onde que vai. Então não adianta só para onde que vai, mas por que não está indo, né? Essa semana mesmo eu fotografei uma profissional que uma mulher maravilhosa, uma presença, sabe, muito forte na imagem. Ela chegou, várias pessoas comentaram isso no Instagram, no meu depois que eu postei, e era óbvio que o que está muito presente nela ali, muito forte, é o perfeccionismo. Então, enquanto não sair desse então começa muito antes do que a fotografia em si. E claro, isso daí vai entrar, né, no arquétipo dela se ela estiver comunicando algo errado. E o comunicar algo errado, voltando até um pouquinho, igual você falou que vocês estavam no inocente. O inocente não é um problema, mas você não queria comunicar inocente, tá? Se você fosse a Disney, por exemplo, ela comunica o arquétipo do inocente, e não é problema nenhum, é a maior vantagem deles, né? Mas a gente tem que identificar o que para onde você quer essa imagem. Então, Marcelo, essa transformação, eu vejo que é uma transformação realmente muito pessoal, sabe? Sim. De tirar de lado algo, olha, eu não estou sendo um personagem, ou tenho medo das pessoas me julgarem, o que vai pensar? Sempre falo que na hora que a pessoa sobe nesse fundo branco do estúdio, ali não tem filtro mesmo, sabe? Ali desmonta. Eu já vi profissionais super fortes, uma estrutura super legal, cheguei na hora que vai para a fotografia e não é pela vergonha, é por trazer toda essa carga dela junto, sabe? É a história, é o que vão pensar, como eu estou me julgando, para onde que vai essa imagem, o que os outros profissionais vão pensar. Então, eu acho que tudo isso entra muito mais a parte pessoal do que a imagem ali da foto. Exatamente. E é muito legal porque quando a gente, exclusivamente no último ensaio que a gente fez para as minhas redes sociais, eu senti que ali eu comecei a desmistificar o meu personagem, porque era uma reclamação que eu tinha até com o Gabriel, que trabalha comigo, que eu falava para ele, as pessoas acham que eu sou muito boazinha, que eu sou muito doce, e eu não sou, era um personagem. E chegou um momento, no começo ali no meu empreendedorismo, eu usava isso mesmo como um personagem, porque eu falava, eu sou nova, tenho cara de ser nova, eu preciso encantar as pessoas de alguma forma. Então eu era essa pessoa muito doce, essa pessoa muito meiga, essa pessoa que aceitava tudo. E com o tempo, nenhum personagem é sustentável. Eu quis me desfazer daquilo. E eu tinha muito isso na minha fotografia, na imagem. Tanto que eu conversava com o Gabriel, eu falava, o pessoal me vê desse jeito. Ele falou, mas eu não te vejo. Eu falei, porque você me conhece, por isso que você não vê.
E quando a gente fez, a gente vai até falar um pouquinho dele, o meu último ensaio para as redes sociais, naquele dia eu senti que eu consegui quebrar um pouco aquilo, porque aí já trouxe uma imagem mais forte, no vermelho, uma roupa mais aberta, porque também tem muito essa questão do blazer, do terninho, da roupa da super estrutura, social. né? Que é a roupa. Exato. E as pessoas têm uma imagem, tem algo pré-definido que é o seguinte: você tem que sorrir na sua foto. Não, você não precisa sorrir. Se não é isso que você quer comunicar. Tanto que se você entrar no meu perfil, e eu pergunto isso para os clientes quando eles chegam, você olhando o meu perfil, você acha que eu sou um homem mais brincalhão ou mais sério? Mais sério, certo? Então eu estou comunicando o que eu quero comunicar. Tá? Porque com o público que eu estou falando, eu quero transmitir essa seriedade, essa segurança, essa credibilidade através dessa seriedade. Quer dizer, se estivesse sorrindo não ia passar? Iria passar também, mas seria uma outra forma de comunicação, Sim. tá? Quando a pessoa chega no ensaio, é óbvio que eu não vou ser só sério ali. Vai ter momentos que eu vou falar mais sério, mas que eu vou ter um momento divertido, de descontração ali, para poder deixar essa pessoa mais leve. Então, tem muito isso daí, sabe? De, olha, você tem que sorrir para foto. Não. E até mesmo quando eu estou fotografando com alguém e vem alguma pessoa para acompanhar, é até difícil. Porque sorri, dá um sorriso. Mas calma, não é o que a pessoa quer passar. Então tem outros gestos. Então, no teu caso, talvez em algum momento da sua trajetória alguém falou para você, olha, você tem que ser boazinha, porque senão você tem muita cara de brava. Sabe? Você tem muita cara de brava e aí ninguém vai gostar. E me falaram isso. Nossa, você tem que sorrir. Não precisa sorrir. A minha imagem intencional é para essa imagem séria. Você tem muita cara de brava, quer dizer, eu sou brava. Aí na imagem tentava quebrar um pouco isso. E minha mãe, toda vez que a gente vem fazer ensaio, ela fala, eu posso ir junto? Eu falo, ai mãe, porque ela é essa pessoa. No próximo. No próximo você vai, porque ela é essa pessoa. Dá um sorriso? Ah, não, tá muito sério. Ah, e essa cara? E aí você vê que a imagem, em nenhum momento da história, os profissionais precisaram utilizar sua imagem, tá? A não ser uma modelo e um ator. E quando a gente começa a utilizar a nossa imagem, muita carga vem junto, né? No estúdio, tem pessoas que vêm junto acompanhar a sessão, tem pessoas que não atrapalhem, nada, mas, por exemplo, mãe. Mãe tem um peso muito grande na imagem, tá? Porque se eu estou te fotografando e você, por exemplo, tá? Sei lá, uma amiga ou uma irmã vem com você e fala assim, Marcela, você tá com o ombro meio torto ali na foto. Cuida da tua vida. Agora, se a tua mãe fala, ela tem um peso maior nisso. Então, até nesse sim, quer ver se você, um marido, um namorado vem junto, tem um peso também maior. Então, até mesmo esse peso familiar, esse peso dentro da sua família, tem uma resposta diferente para sua foto. Se é um amigo e fala assim, olha, não achei legal, tá bom, passa também, quem que essa pessoa está falando? Agora, se é outra pessoa que tem um peso maior na sua vida, pesa também na sua imagem. Então, até nessa direção no estúdio isso muda. E falando um pouco de foto, eu trouxe algumas fotos para ele avaliar, para a gente conseguir entender de forma mais palpável como é essa mudança que a fotografia traz. Eu trouxe fotos minhas para a gente evitar o processo, mas deixar muito claro que eu amo todas elas, mas é para entender realmente como a fotografia ela faz essa virada de chave, principalmente quando a gente fala de rede social. Quando eu comecei, foi lá na pandemia, inclusive, que teve essa... a gente não tinha outra opção a não ser usar as redes sociais para trabalhar. E foi quando eu comecei a empreender. E nessa minha foto, eu vou colocar ela na tela, eu adoro ela, eu tinha 19 anos, meu cabelinho Chanel, foi o Belchior que fez, adoro o trabalho dele, ele é um verdadeiro artista e ele sabe disso, essa foto é muito significativa para mim, tem um valor emocional. Só que ela hoje não comunica o que eu gostaria que ela comunicasse. E eu trouxe ela justamente para a gente conseguir entender como que esse alinhamento da imagem faz diferença no nosso perfil e principalmente para quem é autônomo, empreendedor, na nossa trajetória profissional. E eu acredito que nem só os empreendedores. Por exemplo, se eu presto um serviço para uma empresa e eu sou linha de frente, eu sou um vendedor, eu preciso ter uma imagem que venda, para que eu venda para a minha empresa. Sim. Então, isso acontece muito no estúdio, falando dos médicos, por exemplo, eu atendo muito pediatra, muita GO, muita psiquiatra, cirurgião plástico, que estão ali realmente com o público final. Mas tem muitos profissionais que falam assim, eu sou ortopedista, eu não preciso. Ou eu sou anestesista, não preciso. Claro que precisa. Por quê? Esse anestesista, um outro médico vai contratar ele para fazer parte da equipe. Então, talvez ele não precise de criação de conteúdo tão ativa, mas a presença digital ele precisa ter, essa postura digital. Tem outros profissionais que já me procuraram que falam, André, eu tenho agenda lotada, eu não preciso lotar minha agenda. O que eu preciso quando uma paciente me indica para outra, ela precisa procurar o meu Instagram e ver que eu estou vivo, porque a última foto do cara era, sei lá, em 2002, entendeu? Então, e já aconteceu isso comigo, mesmo eu trabalhando com isso, já me indicaram profissionais que eu sei o lado dos bastidores da imagem, e eu chegar e olhar, não sei, não confiei tanto, porque esse Instagram está tão desatualizado, está tão...
E essa é a nossa busca, não é mais um diferencial. Isso é só uma ferramenta de trabalho que a gente tem que ter. Sim, eu acredito que a gente tem que ser o nosso primeiro produto vendável. Sim. Então, quando a pessoa entra no Instagram, por mais que você já tenha a agenda cheia ou você não trabalhe empreendendo, você precisa ser o primeiro produto vendável. Se você não está se portando, como que você vai levar aquilo ali adiante? Agora vamos falar da minha foto. Vamos lá. Que difícil, hein, julgar foto, hein? Bom, vamos lá, não vamos julgar a foto, né? Eu acho que o primeiro ponto que você falou, era um outro momento de vida, então, ok, aquele momento fazia sentido para você. Eu acredito que aquele momento ali você estava mais no inocente, então tem esse elemento do café. Sinceramente, eu acho que a foto tá ideal para aquele momento, tá? Eu acho que a foto tá... Você tem o jeans, que é algo mais atemporal, então ele traz um pouquinho, o jeans ele tá arriscado, então ele traz um pouquinho já da rebeldia. Você vê que você tem até o cinto ali com furinho, que tem algo mais ligado à rebeldia. Você falou que você estava com 19. Tá ainda saindo ali da adolescência, tá muito próximo disso, né? O corte do teu cabelo provavelmente era mais algo ligado a isso, o tom dele também já tem um pouquinho desse rebelde, mas que é algo querendo mudar a sua imagem. Era isso? E eu era rebelde mesmo. Provavelmente. Então, assim, a gente tem elementos ali, só que você pode ver que ele tá muito ligado também à parte ali de estar um pouquinho mais meigo que é esse café, né? O café, ele tem toda uma parte sensorial, tem algo mais simbólico para nós, que só de olhar a gente já sente um cheiro, um momento, um ambiente, um horário, manhã, aquele sol da manhã. Então, ele traz esta leveza. Não tem nada de errado, obviamente, na foto, mas não tem nada a ver com a imagem que você quer comunicar, né? Que é aquilo que a gente falou, mas já tem essa transformação. Já fotografei clientes onde que chegou com a imagem inocente, noivou, a gente precisou mudar essa imagem, casou, mudou essa imagem e vai ser mãe e vai mudar essa imagem. Então, é uma transformação da vida, né? Agora que você falou, inclusive, acabou de cair a minha ficha, que talvez eu tivesse essa questão do rebelde mesmo. Porque o meu cabelo era ruivo, laranja, o curto, eu sempre gostei muito do cabelo bem curtinho. O negócio era o Chanel. Eu não gostava de cabelo no ombro, não. Eu gostava do cabelo na orelha. E é engraçado a gente entender uma coisa que sobre o arquétipo do rebelde, que a maioria das pessoas acha que rebelde, ele quer ser a pessoa diferente. Ele quer ser a pessoa que ele tá fora do grupo, né? E na verdade não, o rebelde está querendo ser aceito por um grupo. Então se a gente pega o adolescente ele não quer ser diferente dos amigos. Ele está sendo rebelde em relação aos pais, mas ele está querendo ser aceito ao grupo da escola. Então geralmente é esse momento de vida. Tem muitos estudos que mostram, por exemplo, tá? Quando tem até aquela expressão, foi criado com vó, né? Que é aquela criança que hoje, ou aquele homem que você vê que ele não tem aquele punho. Muitas vezes ele não passou pelo arquétipo do rebelde. Ele pulou esse arquétipo, então ele saiu do inocente, está indo para um outro arquétipo. Mas no momento de vida dele, claro que isso daí entra muito mais na psicanálise, daí eu não sou especialista nisso, eu não posso falar, mas ele pula esse espaço e talvez esse rebelde venha lá na frente. Quando o homem é mais velho, quando ele quer comprar a Harley Davidson dele, entendeu? Às vezes esse momento não significa que esse cara que está fazendo isso, ele não teve esse momento rebelde. Pode ser também muito ativo da personalidade dele, obviamente. Mas tem muitos estudos que mostram isso. O arquétipo ele não fica só na nossa imagem, obviamente. Tem estudos que mostram que teve décadas voltados com arquétipos. A década de 60 são pessoas do arquétipo do rebelde, uma década do rebelde. Depois, a gente tem o arquétipo do curador, que é com a princesa Diane, que ele ficou muito, não popular, mas ele ficou muito forte no mundo com a presença dela. E por aí vai, né? Então não é só um momento visual, e sim um momento de vida. Gente, que babado. Fez muito sentido, porque até eu fiz 26 anos recentemente, pra mim é muito marcante, que agora eu falo, eu tô mais perto dos 30 do que dos 20. E os meus 20 anos foi muito marcante justamente por isso, porque eu larguei o meu emprego. Tinha dinheiro para isso? Não, mas eu larguei o meu emprego. Comecei a empreender, saí da casa dos meus pais logo depois que eu comecei a empreender. Então, assim, foi uma loucurazinha, porque eu fui fazendo as coisas sem ter o chão. Uma atitude rebelde. Só fui, sendo realmente rebelde. Entrei na rede social e comecei a gravar vídeo. E quando você começa, todo mundo olha e fala... sei não, hein? Sim. Hoje as pessoas têm uma outra visão, E às vezes, até mesmo não sei como que era a tua postura, mas se a pessoa falar alguma coisa, você já responde logo. Já de uma vez. Hoje provavelmente você é mais controlado, você já entende, peraí, isso não faz sentido, essa pessoa não é para onde que eu estou indo. É essa maturidade. Eu tinha muito essa postura, inclusive do falou, já levava, já brigava. Sim. Hoje eu já... Até uma amiga minha brincou comigo essa semana, falou, nossa mulher, mas que calma é essa? Eu falei, a vida, porque você vai pesando as coisas.
Mas gente, eu descobri isso agora, que eu era o arquétipo do rebelde. Tava ali. Tanto que E você vê que pela sua imagem. O gesto, ele não tá do rebelde, tá? Mas você pode perceber que até a tua sobrancelha tá mais arqueada, né? É legal tá olhando pra luz, tá olhando pro futuro, mas o teu cabelo, o jeans, a roupa, eu acho que ele traz muito, muito do rebelde. Nunca tinha caído essa ficha. Aí chegou um momento que eu falei, o ruivo não faz mais sentido pra mim. Mas, nossa, O corte também. O corte não faz mais sentido pra mim. Sim. Então, foram mudanças que foram acontecendo. Por exemplo, hoje eu não me vejo mais com cabelo Sim, curto. não faz mais sentido. Exatamente. Só que, nossa, gente, fez total sentido. Descobri tudo agora. E a foto que eu citei, que é do meu momento atual, que foi quando a gente fez o nosso último ensaio fotográfico para as minhas redes sociais, que foi o Polvani que fez, que eu senti que eu consegui me libertar dessa questão do inocente. Que aí a gente já trouxe o fundo vermelho, uma outra proposta de roupa que não fosse o terninho, que eu fiquei muito nessa do terninho também um tempo. Eu falava, eu preciso passar a seriedade. Então tem que sentar lá, colocar um terno e é isso. Que foi o nosso último ensaio que a gente fez. E eu também queria que você falasse sobre essa mudança de arquétipo, de postura. Falar, né? Bom, vamos lá. Em relação ao terno, tá? Em relação à alfaiataria. De novo, acho que a gente tem que voltar no que faz sentido para você. Eu, particularmente, eu adoro utilizar alfaiataria. Se eu pudesse, eu seria um homem que utilizaria sobretudo. Sabe aquele sobretudo social, gola alta? Eu acho incrível, faz parte da minha personalidade. Infelizmente, nossa cidade não tem como eu ter esse dress code, né? Por mais que eu estou num ar-condicionado, mas a gente tem a limitação ainda do ambiente. O dress code ele tem 3 pontos que a gente deve levar em consideração. Primeiro, o ambiente, depois o público que a gente está falando, né? Se faz sentido ou não, e depois sua personalidade, obviamente. Na verdade, só falei o contrário, a personalidade, o ambiente e o público que você está falando. Então, não faz sentido eu estar de terno na praia, por exemplo, e nem de uma roupa de banho em uma reunião, obviamente. Mas aqui no que a gente trabalhou? Eu trabalhei muito forte a cor vermelha, que ela é a cor principal do arquétipo do amante, então eu exagerei, eu abusei mesmo, tanto que desde a roupa a gente fez, né, um monocromático, o fundo e também o batom. Já o teu cabelo a gente abriu um pouco mais, deu mais volume nele. Você, pelo teu porte físico, geralmente você fica um pouquinho pequenininha, né? Então a gente tem que crescer um pouco mais essa mulher. Levantei um pouquinho mais o teu queixo, você pode ver que você está quase uma expressão. Tem a expressão da sobrancelha de desafio, mas tem até um pouquinho quase de desdém, né? Tem quase um pouquinho de me passa que eu sei fazer isso daí. Você está falando que eu não sei fazer isso daí, então tem um pouquinho desse sentimento ali. A gente trouxe a expressão da mão ali para trazer um pouquinho mais a curva do corpo e teve principalmente a quebra ali do teu quadril, que eu gosto bastante. Particularmente eu fiz uma luz ali que ela desenha mais a sombra, o que a gente traz mais volume, mais marcado também. Não é uma luz extremamente forte, mas ela tem a sua sombra. Pode ver que do lado direito da fotografia ele traz uma sombra. Então eu poderia muito bem ter iluminado, tem iluminação para isso. Mas o objetivo foi esse spot de luz, que ainda traz uma luz suave, que é essa luz que ela começa com um brilho na sua testa, ela vai fazendo uma transição muito devagar para a sua sombra, mas que ela ainda passa essa força, passa... e é impactante, né? Não tem como você não olhar para essa imagem, pela quantidade de vermelho dela. E você citou bastante que eu tenho o arquétipo do amante. Eu descobri isso aqui, inclusive, no estúdio com você. Eu sempre gostei muito do vermelho, sempre usei muito o vermelho nas minhas identidades, só que eu não sabia o que isso significava. E aí você trouxe que era o arquétipo que eu tinha desse amante, que eu estava buscando. O que é esse arquétipo do amante? Que até pela palavra, acho que talvez muitas pessoas podem confundir, sim, então sim. é bom a gente falar. O arquétipo ele tem alguns nomes que às vezes é meio complicado ou perde às vezes a credibilidade dele. Sim. Por exemplo, a gente tem o arquétipo do bobo da corte, que é uma pessoa muito ligada ao humor, né? É um arquétipo muito forte à conexão humana. Então, assim, quem não gosta de estar perto de uma pessoa que tem um bom humor? Eu tenho um amigo meu que, poxa, cara, eu adoro ele, meus pais adoram ele. Quando a gente vê uma coisa, nossa, é a cara dele isso, porque ele tem muito forte bobo da corte. Não significa que é um cara bobo, mas sim essa comunicação, esse arquétipo dele, ele transmite isso. Então, o arquétipo do amante, claro que a gente vai trazer de uma forma muito resumida e tem livros e livros para a gente estudar, só que ele tem como base o quê? O alto amor e fazer o outro também se amar, né? O arquétipo a gente não deve trabalhar ele com profissão, e sim com a missão que você quer, tá? A base dele. Nós também temos o estudo de arquétipo com o medo de cada arquétipo. Na verdade, a maioria das vezes a gente começa a estudar o arquétipo através do medo dele. Então, um exemplo, o arquétipo do curador. Qual que é o medo dele? A morte.
Então ele tem um medo da morte. O arquétipo do governante, qual que é o medo dele? É perder o controle. Então a gente começa quase que ao contrário desse estudo. Então o arquétipo do amante, ele traz muito ligado à beleza, ele está muito ligado a um olhar mais magnético, ele está muito ligado... A mulher, ela tem mais forte, esse arquétipo também tem um arquétipo do amante no homem, mas ela tem mais forte esse arquétipo, é mais fácil se ver presente nela. Então ela tem muito esse auto-amor, esse autocuidado, fazer o outro se sentir amado. Então, por exemplo, quando eu estou fotografando médicas, dermatologista geralmente está nesse arquétipo, né, que já é muito ligado à beleza, já é muito ligado ao luxo, já é muito ligado a lugares organizados, a uma imagem mais elegante mesmo. Então, não sei se te responde todo ao ponto, claro, tem muito mais estudos, tem muito mais pontos para a gente trazer, desde o teu medo, desde o teu objetivo, mas hoje eu faço muito esse alinhamento mais rápido através do que a pessoa quer transmitir, o que ela está buscando ali. Então, são algumas palavras-chave que ela me fala, eu falo, opa, peraí, tem aqui. Então, um exemplo, um arquétipo que é muito fácil de identificar é o do curador, que em alguns lugares você vai encontrar como um cuidador, devido a traduções, tá? Ele é uma expressão que geralmente essa mulher que chegou no estúdio para me fotografar, ela já está com uma roupa mais terrosa, tá um tom mais terroso, um tom mais leve, não um tom... Tá, opa, peraí, eu tenho um elemento aqui já do curador aqui. Ela vai falar comigo, ela cai a cabeça. Quando a gente cai a cabeça, ele passa mais atenção, passa mais cuidado, passa mais... Se você me falar alguma coisa e eu não entender, eu falo assim, oi, isso passa mais atenção, passa mais dedicação. Então, eu converso com essa médica e falo, tá, o que você quer passar? Eu quero ir na doutora X porque ela... que ela me entende, que eu sinto a dor do outro. Opa, peraí, então tá, então você quer entender a dor do outro, você quer se colocar no lugar do outro, você está querendo ser prestativo, então temos um arquétipo do curador aqui bem forte. Então, todos esses elementos eles vão trazendo. Eu percebo que você quer trazer essa imagem da beleza, você quer trazer essa mulher que está aí dentro e ela precisa sair com uma mulher forte, uma mulher que faz acontecer. Claro que o seu não, o único arquétipo seu não é do amante, tá? Geralmente na nossa comunicação a gente trabalha com 3 arquétipos. E como eu te falei, nós temos os 12. Com a sua mãe, provavelmente você tem algum ativado, com seus amigos você tem outro ativado, e nas suas redes você vai ter outro ativado. Mas eu acho também que você tem um governante bem forte aí, que eu acho que é bem provável daqui a uns anos, quando a gente for gravar o podcast número aí 500, talvez você já esteja com ele, tá? A gente faz uma transferência, seja de cores, de peça e de postura, mas, enfim, resumindo, acredito que o arquétipo do amante te resume mais ou menos isso daí, que é voltado para a beleza e tem o tom do vermelho muito forte. Inclusive, quando a gente demonstra força, as pessoas desassociam isso com a vaidade. E quando as pessoas me conhecem um pouco mais de perto, elas sempre falam, mas você é vaidosa, né? Que eu gosto de fazer procedimento, eu gosto de estar com meu cabelo alinhado. Eu falo, se meu cabelo não estiver ajeitado, acabou pra mim. Então as pessoas começaram a ter essa visão, que é muito da amante, da vaidade, realmente. Eu tenho isso muito forte. Só que nem todo mundo vê ali a olho nu, vê quando entra um pouco mais na minha vida. Enquanto você estava falando da mudança dos arquétipos, eu pensei justamente isso. Eu falei, pô, quando eu for mãe, talvez isso vai mudar completamente. Sim. Porque isso muda. Então, talvez quando eu viver a maternidade, eu já não vou ter o arquétipo do amante, ou não vou mais ter ele, ou não vou mais ter ele tão forte quanto ele é hoje. Porque muda, né? A tendência é ir mudando. Sim. Muda. Claro que você pode ser uma mãe, né, com esse arquétipo do amante, como você pode ser uma mãe com o arquétipo do governante. Só que, vamos falar... Aí eu acho que a gente entra muito no pessoal, tá? Que não é o meu estudo e também é Carl Jung falando e um estudo extremamente imenso, tá? A gente volta para a comunicação. Quando a gente trabalha com o arquétipo na comunicação, a gente tem que trabalhar 3 pilares. A personalidade, então nada adianta eu falar para você, olha Marcela, você vai ter que ser o arquétipo do mago. Não, mas não faz sentido para mim. O arquétipo do herói não faz sentido nenhum. Você vai ter que ser a heroína, não faz sentido nenhum para você. Talvez não nesse momento. Pode vir mais para frente. Então, poxa, nós temos aí o amante. Tá. O segundo ponto é a narrativa, que é o meu trabalho. A narrativa é a gente mostrar o que a gente quer mostrar, né? É trazer essa narrativa como a gente quer se comunicar. E o terceiro ponto é a energia. E essa energia não é nada cósmica, não é nada esotérica. Ela é isso que a gente está fazendo aqui. Tem horas que eu falo mais sério, tem horas que eu brinco com você. Então, por isso que eu te falei. Quando alguém me procura no Instagram, esse profissional tem uma imagem muito séria. Ok, quando chega aqui, é muito comum as pessoas falarem assim, nossa, me surpreendi, você é um cara super divertido. Tá, porque aqui eu trouxe a energia. Então, tem muitos profissionais que falam assim para mim, poxa, eu gosto muito de conversar com a pessoa, eu sou muito bonzinho com o meu paciente, eu não posso passar essa imagem. Opa, peraí, então a tua imagem, a gente vai trabalhar ela, sei lá, do governante, só que a tua energia de atendimento, aí a gente traz outro arquétipo.
Entendeu? Então tem essas duas. No evento mesmo, Despertar, tem um arquiteto que me procurou. Falou assim: olha, André, eu sou muito criador, eu gosto de falar da criação. E geralmente quem gosta de falar de criação são artistas, são criadores. Eu adoraria falar com você aqui sobre o grão que eu coloco na minha foto, algo extremamente técnico e artístico da minha fotografia. Se eu vou falar isso no meu Instagram, nas minhas redes, não vai fazer sentido nenhum com o médico, entendeu? Então, eu posso trazer isso na minha energia de atendimento. Eu posso falar para ele, olha, a gente vai fazer uma imagem refinada. Hoje mesmo, eu postei uma foto onde eu trouxe toda essa proposta mais de, quase um pouco mais de filme dentro da fotografia. Mas que não foi isso que foi vendido. O que foi vendido foi uma outra imagem, onde eu sei alinhar a imagem dessa pessoa. E ainda falando um pouco sobre a fotografia, um dos nossos últimos ensaios, faz muito ensaio aqui, gente, muito projeto. Foi pro meu evento desse ano, Despertar, e eu queria muito essa pegada do artístico e principalmente do teatro. Eu fiz teatro durante aquela coisa, né, da veia, a gente sempre dá sinais. Sim. Eu fiz teatro durante um tempo e eu queria trazer esse ano justamente essa pegada do teatro, do vermelho, das cortinas, e a gente trabalhou isso aqui. E aqui você trouxe uma proposta que é bem diferente do seu dia a dia, que foi essa pegada mais artística e principalmente técnica, que você usou e abusou dos tecidos, da forma que eles foram colocados, da luz. E eu queria que você falasse um pouco disso também, porque não é só a foto corporativa que você faz, mas, por exemplo, é o corporativo também com essa pegada artística e técnica, porque isso aqui foi técnica que você usou. Sim. É aquilo que eu comentei com você, que a gente tem pontos da carreira de cada profissional, né? Tem profissional que chega aqui que eu tenho que fazer um banco de imagens porque ele nem sabe como ele vai utilizar. Infelizmente tem profissionais que chegam, infelizmente que eu digo assim, que não consegue aproveitar tanto o material porque a pessoa chega um pouco perdida, acha que é fazer a foto e pronto, acabou. Na verdade, a foto, ela é como você ir na nutricionista e pegar a sua dieta. Não é que você fez sua parte, só está começando. Agora que você vai começar a fazer isso. Então, eu tenho um trabalho onde eu tenho que fazer um banco de imagens e atender todas as possíveis necessidades que esse profissional vai ter. Tem outros que já vem mais alinhado e a gente faz um repaginamento, que foi o seu segundo ensaio, né? Esse segundo que a gente mostrou. E tem nesse caso que ele é muito mais pontual, né? Que ele já tem uma temática, tem um específico aqui. Você fez um ensaio, vamos dizer, quase que sazonal, voltado para uma campanha específica, né? Então, como você tem, de novo, traz esses elementos. A cortina vermelha é um elemento de espetáculo muito forte, né? Essa luz que eu fiz sua é uma luz de spot. Esse spot, quando a gente chega num teatro, quando a gente chega em um palco, é aquela luz que ela quase nos cega, né? Quando quem já subiu num palco e vai olhar para a plateia num show, não consegue nem ver, porque a luz está tudo aqui, né? Então, esse desenho de luz que eu trouxe para você, você pode ver que ele é um spot onde que ele está iluminando, ele nem ilumina o teu corpo, né? Ele é uma luz dura, porque é uma luz de palco, luz dura é essa luz onde que, como eu comentei, ao contrário da outra que tem uma transição da luz para a sombra, essa quase não tem. Você vê que é quase riscado, olha debaixo do seu queixo e está bem riscada essa luz. Então, a tua pose mesmo, olhando para a luz, quase como uma capa de filme, sabe? Quase como um pôster ali de cinema, que tem até a parte escura ali que dá para a gente utilizar. E claro que tem a elegância do teu vestido, que é esse cruzado, né? Que traz algo muito mais luxuoso, traz algo muito mais para beleza. Mas eu acho que o ponto principal aqui, claro, a gente tem o vermelho, tem a luz spot no teu rosto e tem a cortina. A cortina é um elemento ali. Então, você pode perceber, Marcela, que tudo isso está ligado ao que a gente começou a conversar, que é a simbologia, né? Esses símbolos, como que olhando isso daqui alguém já vai se identificar. Por quê? É algo que foi construído na nossa mente, que está comunicando alguma coisa. Não dá para a gente falar que isso daqui é uma foto sua para, sei lá, uma proposta inocente ou algum outro estilo. Não, ela está muito mais voltada para esse espetáculo. Se você não escrever nada aqui, as pessoas já vão entender essa proposta do espetáculo, né? E para a gente finalizar o nosso bate-papo, a gente falou aqui sobre fotos e trouxe abordagens diferentes, porque a fotografia é isso, cada um vai ter a sua característica, a sua proposta, às vezes uma campanha, às vezes um arquétipo diferente, enfim. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um conselho para quem quer fazer essa transição de imagem, ou para quem quer fazer o seu primeiro ensaio, para quem já sabe o seu arquétipo, mas não sabe como usar, enfim, para quem quer dar esse passo na fotografia e fazer esse ensaio, criar essa marca pessoal. Se você pudesse deixar um conselho para essa pessoa, qual seria? Tá. Marcelo, eu acho que esse conselho não tem nada a ver com a fotografia em si, sabe? Eu acho que é o começar onde você pensa em você e na sua família, sabe? Porque o que eu mais vejo no estúdio são as pessoas com uma incerteza, com um perfeccionismo, com uma vergonha. E a vergonha não é ligada à fotografia, não é ligada à imagem. E sim, como que eu vou postar, o que vão achar, o que vão pensar. A verdade dura mesmo é que ninguém está nem aí para você.
tá? Quando a gente posta alguma coisa, o que vão pensar? Não. Você tem ali 3 segundos para a pessoa passar, tá? Você imagina a quantidade de fotos que é postada, de vídeos diariamente numa rede social, o quanto que essa pessoa viu durante o dia, o quanto que vai impactar ela. Talvez a primeira postagem, talvez sim, talvez uma foto como essa que a gente fez, que é um vermelho muito forte, vai impactar em vez de 3, 5 segundos, tá? Mas para quem que você está fazendo isso? O porquê que você está fazendo isso? Eu acho que a gente tem que voltar para os nossos objetivos e falar, tá, eu estou fazendo isso por mim, estou fazendo isso pela minha carreira, pela minha família e quem vai ser beneficiado com isso. E não pelo colega que vai falar que você virou blogueira. Então, assim, é entender que esse é o jogo, sabe? É entender que isso não é mais um diferencial, isso não é postar fotinho, isso não é tá aparecendo, tá fazendo blogueiragem. Não, essa é uma ferramenta de trabalho, tá? Se você está na internet e você não está ganhando dinheiro com isso, você está fazendo isso errado. Então, aí realmente não é o espaço para você. Ali é para você vender o seu trabalho. Então, vamos colocar um pouquinho para o meu dia a dia. Hoje, tem em volta ali de 5.300 seguidores no meu Instagram, tá? Vamos pensar como um fotógrafo mostrava suas fotos antigamente, numa exposição, né? Você imagina eu reunir 5.300 pessoas para ver a minha foto? O trabalho que é isso? 5.000 não é um perfil tão grande. Realmente, coloca 5.000 pessoas numa rua, fecha a rua. Entendeu? Então, a internet ela fez a gente perder esses números, né? E também nos deu um medo de quem vai ver. Tem um livro que eu gosto que ele fala assim, quem são essas pessoas? Tá? Essa pessoa, quando você vai postar assim, vou postar uma foto, vão falar que eu estou fazendo blogueiragem. Quem vai falar? Então, assim, geralmente é uma pessoa que talvez está na tua mente que essa pessoa não está nem ligando. No Instagram, por exemplo, posso postar uma foto de um café, tá? Tá, mas esse café ele vai vender? Na verdade, vai me ajudar a ter a presença. O posicionamento de imagem ele nada mais é do que o espaço que a gente ocupa na mente do nosso cliente. No meu caso, eu vou ter a presença, mas eu também tenho uma oportunidade estética para mostrar o meu trabalho. Então eu vejo muitos fotógrafos que eles não têm esse cuidado, onde o trabalho está bem apresentado, mas o dia a dia, essa fotografia ela não está alinhada ali. Então quem está vendo também está recebendo essa mensagem, né? Claro que um médico ele não precisa ter essa preocupação estética com a fotografia, mas o postar ali, ele é óbvio que ele está ocupando muito espaço e eu estou tendo a presença, estou sendo lembrado, né, pelo meu cliente. Inclusive, a estética das fotos do café dele é tão boa que todo dia eu olho e me pergunto, gente, ele tirou isso da câmera do celular? Eu não consigo identificar. E para quem quiser te achar, te encontra onde, de que jeito, como que fala com você? Bom, forma mais fácil, mais atualizada é o Instagram, André Polvani, também tem meu site, andrepolvani.com.br, mas ali no Instagram eu consigo mostrar desde o portfólio, quem está passando pelo estúdio, os bastidores, trago também a parte de arquétipo, trago também as palestras que eu participo, então ali é o meio mais fácil para a gente falar e acompanhar como passa o dia a dia do estúdio, desse trabalho que eu presto aqui no nosso local. E quem quiser ver esse fenômeno de perto, Despertar 2026, já fica o spoiler. E André, muito obrigada, foi um papo super legal, tenho certeza que vai conscientizar muitas pessoas sobre marca pessoal. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço. Teste de som, faz um teste de som. Testando o som, Jesus, 3, 2, 1, teste. Incorporando. Eu tô tentando lembrar o começo aqui, senão... Vamos lá. Apresentasse e falasse um pouquinho mais de quem é o André Polvani. Me fala uma coisa que eu não te perguntei, você quer que eu olhe pra lá ou olhe pra você? Você já trabalhou toda a minha introdução. Isso aí ficou boa. Você agora vai ser pra você, né? Pode olhar pra mim. Tá, então beleza. Deixa eu fazer outro, peraí. Não é, eu tô te falando porque é o seguinte, olha só, aí acontece alguma coisa e você não consegue publicar o meu, tá, entendeu? Então ou um lá. exemplo, acontece alguma coisa com as gestantes, você já gravou a Gabi, você consegue colocar o dela primeiro. Enfim, faz do jeito que você quiser, sabe? Tô brincando. Tô zoando, tô brincando, vai, fala. Deixa eu só conferir se tá gravando. E aí, porque esse show que eu tô dando aqui, pelo amor de Deus, acho que poderia vender. Ai, não, tá gravando. Tá dando tudo. Aí você coloca esse corte eu falando. A humildade do Polvani. Não, mas tudo aqui que saiu eu vou colocar de bastidor. Eu vou acabar com a sua imagem. É? Colocar? Não, essa parte eu vou colocar um pi. É.